Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte. Olá você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva, das edições da Federação Espírita Brasileira. Esse nosso programa é gravado, mas você pode se comunicar conosco, enviando suas perguntas, reclamações, sugestões, solicitando esclarecimentos, através dos nossos canais, pelo telefone 21 3386 1400, pelo WhatsApp 21 984 86 7633, por e-mail estudodeemmanuel@radioriodejaneiro.am.br. E nós aguardamos então o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras, às 2h30 da madrugada, nos domingos, às 20h50, 10:50 da noite. No nosso site, radioriodejaneiro.digital, vocês encontram os 4 últimos programas, e no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, playlist, todos os nossos programas gravados. E hoje nós vamos estudar a mensagem de número 102 do livro Vinha de Luz, Atribulados e Perplexos, que nós vamos ouvir a leitura na voz do nosso conselheiro da Fundação, nosso querido companheiro João Nogueira. Do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, Atribulados e Perplexos. E Emmanuel se baseia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8, quando diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. E comenta então Emmanuel: desde os primeiros tempos do Evangelho, os leais seguidores de Jesus conhecem tribulações e perplexidades por permanecerem na fé. Quando se reuniam em Jerusalém, recordando o Mestre nos serviços do reino divino, conheceram a lapidação, a tortura, o exílio e o confisco dos bens, quando instituíram os trabalhos apostólicos de Roma, ensinando a verdade e o amor fraterno. Foram confiados aos leões do circo, aos espetáculos sangrentos e aos postes de martírio. Desde então, experimentam dolorosas surpresas em todas as partes do mundo. A idade medieval, envolvida em sombras, tentou desconhecer a missão do Cristo e acendeu-lhes fogueiras, conduzindo-os, além disso, a tormentos inesperados e desconhecidos através dos tribunais políticos e religiosos da Inquisição. E ainda hoje, enquanto oram confiantes, exemplificando o amor evangélico, reparam o progresso dos ímpios e sofrem a dominação dos vaidosos de todos os matizes. Enquanto triunfam os maus e os indiferentes nas facilidades terrestres, são eles relegados a dificuldades e tropeços à frente das situações mais simples. Apesar da evolução inegável do direito no mundo, ainda são chamados a contas pelo bem que fazem e vigiados, com rudeza, devido à verdade consoladora que ensinam. Mas todos os discípulos fiéis sabem, como Paulo de Tarso, que em tudo serão atribulados e perplexos. Todavia, jamais se entregarão à angústia e ao desânimo. Sabem que o Mestre Divino
foi o grande atribulado e aprenderam com ele que da perplexidade, da aflição, do martírio e da morte transfere-se a alma para a ressurreição eterna. Então, Emmanuel, através dessa carta, segunda carta aos Coríntios, né, de Paulo de Tarso, ele nos traz uma reflexão muito interessante e bastante atual, né? Desde a época do Cristo até hoje, nós cristãos passamos por dificuldades, né? Atribulações, ficamos perplexos, mas como pode, né? Quanto mais eu me esforço, mais dificuldade aparece. E é natural que isso aconteça. Afinal de contas, estamos num planeta de provas e expiações. Então, nós estamos sendo testados, nós estamos reparando erros do passado. Então, aqui não é realmente o paraíso. Jesus nos lembrou, né? A felicidade não é deste mundo. Então, nós estamos aqui com momentos de felicidade para que possamos realmente trabalharmos, nos esforçarmos para termos a felicidade devida em outros planetas ou até na própria Terra quando ela estiver regenerada. Até lá, temos que fazer a nossa parte. E Paulo entendeu muito bem isso, tanto é que na sua carta aos Coríntios, né, ele coloca aqui algumas passagens interessantes e algumas não são tão fáceis de ser entendidas. Nós vamos tentar explicitar aqui ao máximo. Então, Paulo, se dirigindo aos Coríntios, ele diz: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Ele começa falando sobre ele. O ministério dele era divulgar a doutrina do Cristo, o Evangelho do Cristo, para as pessoas leigas, para os gentios, como eram chamados na época. E era difícil dele fazer isso. Mas ele ainda entendeu que o ministério dele era por misericórdia divina. Então, realmente, ele estava realizando o seu trabalho e, como ele diz, sem desfalecer, quer dizer, ainda que cansado, mas mantendo a sua conduta, o seu esforço para realizar a obra que estava destinada a ele. Então, assim é com todos nós, né? E Paulo ainda diz: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. Então, o que nós temos que fazer realmente é rejeitar tudo aquilo que a gente faria e gostaria que ninguém visse. Tudo aquilo que a gente faz e oculta é porque a nossa consciência está nos reprovando. Então nós temos que realmente estar atentos a isso. E como ele diz, não falsificando a palavra de Deus. Então, não é só o que se fala, mas é como se atua, como se age. Então nós temos que ser fiéis à doutrina de Jesus, à lei divina que Jesus nos trouxe, e realizar tudo da melhor maneira, sendo exemplos mesmo, ainda que tenhamos um grande esforço para fazer isso. E Paulo diz: assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Então, a verdade nos liberta. Então, nós temos que fazer o maior esforço para estarmos sempre na verdade. E nós sabemos que, muitas vezes, a verdade, nós ainda não temos a capacidade de chegar na verdade plena. Nós temos partes desta verdade. Então nós temos que estar sempre buscando a verdade clara que Jesus nos trouxe. E Paulo ainda nos diz:
o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, alguns irmãos realmente não têm ainda a capacidade de entender isso. Vai chegar o momento que eles vão despertar. Mas precisa de tempo. O espírito precisa amadurecer. Precisa passar por provas para chegar lá. E Paulo ainda diz: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Então ele coloca claramente que ele não quer aparecer, ele não quer louros, ele não quer festa, ele não quer nada. E o que ele está falando não é por ele, é por Cristo Jesus, o Senhor, como ele descreve. Então assim deve ser a nossa conduta também. Quando pregarmos pelas palavras, pelas ações, sempre em nome do Cristo. É um desafio, nem sempre a gente consegue, mas é exatamente o nosso grande esforço para superar as nossas dificuldades. Então somos representantes do Cristo Jesus, temos que fazer por merecer. Paulo ainda registra: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então Deus nos trouxe a luz exatamente para que ela cresça nos nossos corações, para que ilumine o nosso conhecimento. Isso tudo para a glória de Deus através de Jesus Cristo. E ele completa: porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência poder seja de Deus. Eu vou reler. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E aqui somos exatamente nós, tesouros em vasos de barro, frágeis. Nós fraquejamos, nós podemos quebrar, romper a qualquer momento. Então Deus nos deu conhecimento, nos deu a luz, colocou essa luz nos nossos corações exatamente para que a gente cresça, mas que a gente entenda que somos frágeis o tempo todo. Temos que ter cuidados, porque quem tem que ser pregado, quem tem que ser levado a todos é Deus e não nós. Então nós não temos que ficar buscando aparecer, ser reconhecido pelas nossas ações, mas através das nossas ações as pessoas percebam que Deus está conosco e sempre está com todos, mas que nós também estamos com Deus. E aí nós chegamos aqui no versículo 8, em que Paulo nos lembra: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Então, a tribulação faz parte. As dificuldades são exatamente para que nós possamos vencê-las e nos superarmos. Então nós sabemos, subir uma montanha é difícil, mas quando a gente chega lá em cima, o cansaço é grande, mas a alegria do visual, da conquista, da superação, não tem preço. É impressionante. E como ele diz, então cansado, mas não angustiado, perplexo, mas não desanimado. O mundo que está diante de nós é um mundo muito difícil de se viver. Ninguém falou que ia ser fácil, mas ele é difícil exatamente para que a gente possa exercer o nosso exercício.
perplexo porque nós vemos coisas que realmente tem hora que a gente não entende. Tem pessoas que desistem. Não, Deus não existe. Se Deus existisse, tais coisas não estariam acontecendo. Desencarnes coletivos, desvios de verbas de todos os níveis, em todos os países, pessoas se corrompem, quanta coisa errada que acontece. E a gente fica perplexo. Mas isso não pode desanimar a gente. Nós temos que buscar a solução. E Paulo ainda completa: perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Seremos perseguidos? Sim. Na vida todos os cristãos foram perseguidos, nós vamos ser. Mas nunca nos falta amparo. Amparo do Cristo, amparo do nosso anjo guardião, espírito protetor, o nome que quisermos dar, né? Tem sempre algum companheiro da espiritualidade nos acompanhando. Podemos ficar abatidos? Sim, mas não podemos ser destruídos. Até mesmo quando sofremos lesões físicas, lesões morais, isso não vai destruir a gente, porque ainda que aqui na Terra pareçamos perdedores no mundo espiritual, na hora do julgamento, quando estivermos diante da nossa própria consciência e diante de Deus, nós vamos ver que nós vencemos. E Paulo ainda diz: temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Então Deus colocou Jesus para nós como modelo, ressuscitou Jesus e vai nos ressuscitar também, na hora devida. E Paulo ainda nos diz que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então não temos que estar preocupados com as coisas da vida. Nós temos que estar preocupados com as coisas eternas. O que é que eu estou fazendo para me melhorar? O que é que eu estou fazendo para contribuir com a divulgação do Evangelho do Cristo? O que é que eu estou fazendo para ajudar o meu irmão de caminhada? Então é isso que nós precisamos ver. E Emmanuel, ele coloca aqui para nós, né, nos lembrando que desde os primeiros tempos do Evangelho, os leais seguidores de Jesus conhecem tribulações e perplexidades por permanecerem na fé. Então isso já é um primeiro sinal. Se estamos sendo perseguidos, estamos tendo dificuldade pela nossa fé, é muito bom sinal, é sinal de que nós estamos no caminho. Jesus não disse que ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto? Quando a gente começa a dar fruto, as pedradas vêm, com certeza. E nós temos que suportá-las. Ninguém mais levou pedrada do que Jesus. Paulo de Tarso literalmente levou pedrada. Teve que fugir quantas vezes, escondido na noite para não ser morto. Mas não desistiu, né? Continuou na sua tarefa. E é mais um exemplo para nós, né? O Emmanuel nos lembra, em Jerusalém, os mestres, ou melhor, os irmãos, né, quando se reuniam, recordando o mestre nos serviços do reino divino, conheceram literalmente a lapidação, a pedrada, a tortura, o exílio e o confisco dos bens. Perdiam tudo. Quando instituíram os trabalhos apostólicos de Roma, ensinando a verdade e o amor fraterno,
foram confiados aos leões do circo, aos espetáculos sangrentos e aos postes de martírio. Se hoje é difícil para nós, dá para imaginar o cristão dos primeiros dias, dos primeiros anos, naquela antiga Roma, que cultuava diversos deuses. A grande maioria só estava preocupado com as coisas materiais. E aí chegava uma pessoa falando a verdade, falando de amor. Era levado para o circo para servir de distração, entregue aos animais. Espetáculos sangrentos, como diz aqui o Emmanuel. Postes de martírio, as pessoas eram martirizadas naqueles postes. Eram colocadas em postes e ateado fogo para iluminar as ruas à noite. Então, um sofrimento tremendo. E aqueles nossos irmãos que lá estavam vendo aquilo, que prova difícil. Não, eu vou permanecer da minha fé, ainda que amanhã seja eu que esteja pregado lá no poste. Difícil, né, meus irmãos? Mas todos conseguiram. E nós vamos conseguir também. Então, desde então, os seguidores do Senhor, eles experimentam dolorosas surpresas em todas as partes do mundo. Na Idade Medieval, o que nós vimos? Fogueiras, tormentos que a gente nem imagina, né? Através dos tribunais políticos e religiosos da Inquisição. Então as pessoas eram consideradas hereges porque não seguiam determinados preceitos e eram colocados na fogueira, eram levados para torturas violentas que deformavam e até matavam. E hoje, enquanto nós cristãos oramos confiantes, buscando exemplificar o amor evangélico, nós estamos vendo aí o progresso dos ímpios, aqueles que não seguem religião nenhuma, que não seguem Jesus, que não seguem Deus, seguem Mamon, né? E eles estão progredindo, né? Parece que o mal progride muito e o bem fica estacionado, né? Às vezes até regride, né? É só aparência. Sofremos dominação de vaidosos de todos os matizes. Hoje, então, a gente só vê aí o culto ao corpo, né? A beleza, a vaidade, em tudo que é lugar. E quando nós vemos, então, como lembra Emmanuel, o triunfo do mal, dos indiferentes nas facilidades da terra, nós somos relegados a dificuldades e tropeços nas coisas mais simples. A evolução do mundo no direito é muito grande, mas ainda assim nós somos chamados a contas pelo bem que nós fazemos. Somos vigiados devido à verdade consoladora que nós ensinamos. E nós sabemos, os templos são perseguidos de todas as religiões, de todos os ramos do cristianismo e até de outras linhas não cristãs. Somos perseguidos por Mamon, por César. E nós temos que resistir, né? E Emmanuel conclui: mas todos os discípulos fiéis sabem, com Paulo de Tarso, que em tudo serão atribulados e perplexos. Todavia, jamais se entregarão à angústia e ao desânimo. Aí sim, temos que vigiar, confiar. Um dia isso tudo vai passar e o bem vai vencer. Aliás, o bem já está vencendo. É que o mal faz muito alarde. Parece que o mal é que está vencendo. E Emmanuel conclui: sabem que o Mestre Divino foi o grande atribulado e aprenderam com ele que da perplexidade, da aflição, do martírio e da morte, ninguém sofreu mais do que Jesus. E ele sofreu para nos mostrar o que nos esperava. E na sua misericórdia, quanto ele já foi reduzido, né? Tudo isso para quê? Para nós sabermos que a nossa alma se transfere para a ressurreição eterna, aqueles que realmente buscam se melhorar, suportam as
atribulações, ficam perplexos, mas não desistem, confiam. Como se diz, Deus é fiel, nós é que temos que ser fiéis a Deus, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, como um verdadeiro casamento. E é isso que nós precisamos, confiar, manter a nossa fé viva, porque Jesus nos demonstrou, depois do sofrimento, a libertação da alma chega e a felicidade com ela. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.